Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia descreve 3 céus, cada um com um propósito específico? Poucos falam sobre isso porque desafia nossa zona de conforto e nossa visão materialista do mundo. Neste vídeo, vamos explorar o significado dos 3 céus na Bíblia e descobrir por que esse tema é tão pouco pregado. Prepare-se para desvendar mistérios profundos que podem transformar sua compreensão sobre o reino espiritual e sua fé em Deus. Fique conosco até o final, porque o que você vai aprender pode mudar sua vida. O primeiro céu, o céu físico. O primeiro céu é o que vemos todos os dias: o céu azul, as estrelas, o sol e a lua. Este céu físico é mencionado várias vezes na Bíblia e tem um significado tanto científico quanto espiritual. Em Salmos, capítulo 19, versículo 1, lemos: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Este versículo nos lembra que o céu físico é uma manifestação da glória de Deus e uma prova de sua obra criadora. Além de sua função científica de regular o clima e sustentar a natureza, o primeiro céu tem um profundo significado espiritual. Em Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 8, Deus cria e nomeia o firmamento como céu. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Este ato de criação demonstra o poder e a soberania de Deus sobre o universo. Jesus também usou o céu físico como exemplo do cuidado divino. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Aqui Jesus nos ensina a confiar no cuidado de Deus, assim como Ele cuida das aves do céu. O primeiro céu limita nossa visão física, nos chamando a ter fé no que não podemos ver. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, lemos: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Este versículo nos lembra que o mundo visível é apenas uma parte da criação de Deus, e que há muito mais além do que nossos olhos podem ver. O céu físico é um lembrete constante da presença de Deus e de sua obra em nossas vidas. Quando olhamos para o céu, somos lembrados da grandeza de Deus e de seu amor por nós. Mas o que acontece além do céu físico? Vamos explorar o segundo céu, uma dimensão espiritual onde ocorrem batalhas invisíveis no próximo capítulo. O segundo céu, a dimensão espiritual e as batalhas invisíveis. O segundo céu é uma dimensão espiritual que não é visível aos nossos olhos, mas que afeta diretamente nossa realidade. Este é o reino onde ocorrem batalhas entre forças espirituais, tanto boas quanto más. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos ensina: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este versículo revela que nossa verdadeira luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais malignas. No segundo céu, ocorrem batalhas entre anjos e demônios. Um exemplo claro disso é encontrado em Daniel, capítulo 10, versículo 13,
onde um anjo é impedido por um príncipe demoníaco. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esta passagem mostra que há uma batalha espiritual constante acontecendo nos céus. A oração é uma ferramenta poderosa que fortalece as forças celestiais que lutam por nós. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. A oração de Jesus por Pedro mostra como a intercessão pode proteger e fortalecer-nos contra as forças do mal. Romanos, capítulo 8, versículo 37, nos garante que somos mais que vencedores em Cristo. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta vitória é alcançada através da fé e da oração, nossas armas contra as forças do mal. A fé e a oração são essenciais para vencer as batalhas espirituais que ocorrem no segundo céu. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo escreve: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Este versículo nos lembra que nossas armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas e vencer as batalhas espirituais. Agora que entendemos o segundo céu e as batalhas espirituais que ocorrem nele, vamos explorar o terceiro céu, a morada de Deus, no próximo capítulo. O terceiro céu, a morada de Deus. O terceiro céu é onde Deus habita, um lugar de perfeição e glória. Este céu é mencionado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, onde ele fala sobre um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Esta passagem revela que o terceiro céu é um lugar distinto e especial, onde a presença de Deus é plena. O terceiro céu é descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, como a Nova Jerusalém. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esta cidade celestial é um lugar de beleza e perfeição, preparado por Deus para aqueles que o amam. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, lemos que a luz desse céu vem da glória de Deus. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A presença de Deus ilumina todo o terceiro céu, enchendo-o de luz e glória. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida terão acesso ao terceiro céu. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, lemos: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Este versículo nos lembra da importância de viver uma vida dedicada a Deus para que possamos ter acesso à sua presença eterna. Viver para Deus agora é preparar-se para o terceiro céu. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo nos exorta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Devemos focar nossas vidas nas coisas do alto, buscando a presença de Deus e vivendo de acordo com sua vontade. O terceiro céu é o destino final dos justos, onde viveremos eternamente na presença de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei,
e Ele comigo. Este convite de Jesus é um chamado para abrir nossos corações e garantir nossa entrada no terceiro céu. Agora que entendemos o terceiro céu como a morada de Deus, vamos explorar por que esse tema não é pregado com frequência no próximo capítulo. Por que esse tema não é pregado com frequência? O tema dos três céus é raramente pregado porque desafia nossa visão materialista do mundo. Vivemos em uma sociedade que valoriza o que é visível e tangível, e falar sobre dimensões espirituais pode parecer abstrato e desconfortável. No entanto, a Bíblia nos chama a olhar além do que é visível e focar nas coisas espirituais. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensina: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Devemos buscar o reino de Deus acima de tudo. Além disso, falar sobre os três céus pode desafiar nossas crenças e exigir uma reavaliação de nossa fé. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo nos chama a focar nas coisas do alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Este chamado nos desafia a mudar nossa perspectiva e a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Outro motivo pelo qual esse tema é raramente pregado é porque pode ser visto como complexo e difícil de entender. No entanto, a Bíblia nos encoraja a buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Em Provérbios capítulo 2, versículos 3 e 5, lemos: "Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus." Devemos buscar o entendimento das coisas espirituais, mesmo que sejam complexas. Falar sobre os três céus também nos lembra da realidade do mundo espiritual e das batalhas que ocorrem além do que podemos ver. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra: "Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Devemos estar cientes dessas batalhas e preparados para enfrentá-las com fé e oração. Finalmente, o tema dos três céus nos chama a viver com uma perspectiva eterna. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus nos convida a abrir nossos corações para Ele. "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo." Este convite nos lembra da importância de viver para Deus agora, preparando-nos para a eternidade no terceiro céu. Com isso, concluímos nosso estudo sobre os três céus da Bíblia. Vamos agora para a conclusão do vídeo, onde faremos um resumo e uma reflexão final. Chegamos ao final do nosso estudo sobre os três céus da Bíblia. Exploramos o primeiro céu como o céu físico, o segundo céu como a dimensão espiritual, onde ocorrem batalhas invisíveis, e o terceiro céu como a morada de Deus. Também discutimos porque esse tema é raramente pregado e seu impacto na nossa fé. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e edificante para você. Os três céus são um tema profundo que nos chama a olhar além do que é visível e a focar nas coisas espirituais. Ao entender o significado dos três céus, podemos fortalecer nossa fé e viver de acordo com os valores do reino de Deus. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Citações da Bíblia para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários o que você achou sobre os três céus e como essa revelação impacta sua fé. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento.